Olá pessoal, tudo bom? Agora nós iremos falar das transformações térmicas. Para a gente entender um gráfico de transformação térmica, a gente precisa de saber o que é essa cinética da transformação de fase isotérmica e como ela ocorre. Então, um gráfico de cinética de transformação de fase isotérmica, como o próprio nome diz, né, ele é isotérmico, ou seja, vai acontecer aquele gráfico, né, cada curva daquele gráfico vai ser uma curva isotérmica que vai ser montada em uma temperatura única, sem alteração, e ele vai dar informação sobre a fração transformada em função do tempo. Então, aqui, ó, essa curva aqui, ó, mostra qual que foi a fração que foi transformada dentro daquele tempo. Então, aqui, por exemplo, a gente tem o início, né? E aqui a gente começa o crescimento daquela fase que está sendo transformada até a gente chegar aqui na fração igual a 1. E como que essa fração igual a 1 corresponderia a 100% de transformação, né, gente? E como que a gente avalia esse progresso? Utilizando um microscópio ou pela medida de alguma propriedade, uma propriedade física, química, enfim, que vai ser alterada de acordo com a composição. Então, por exemplo, algumas espécies de ferro, elas são magnéticas e outras não. Se eu estou fazendo uma análise de uma transformação de uma espécie não magnética em uma magnética, eu posso controlar essa fração transformada de acordo com o magnetismo da amostra. Ou a gente pode fazer via microscópio mesmo, né? Então, pessoal, a gente tem aqui, ó, diferentes isotermas de uma cinética de recristalização e a gente tem que tomar muito cuidado com essa escala aqui, ó, que não é uma escala linear, não é uma escala linear, né? É uma escala logarítmica. Então, nessa primeira parte, tá indo de um em um, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na segunda parte, já pula para 10 a 10, de 10 em 10. 10 elevado a 1, né? É 10 e 10 elevado a 2 é 100. Então, aqui, 10, essa segunda marca já é 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então, a escala logarítmica ela é bem mais complicada do que uma escala normal. Então, vocês têm que ficar muito atentos a isso daqui, tá, gente? E o que que acontece? Quando a gente tem temperaturas maiores, essa maior temperatura vai favorecer a reorganização dos átomos pela difusão, né? A gente estudou em aula passada o efeito da temperatura sobre a difusão. E com isso, a gente tem uma maior facilidade no crescimento dos grãos. Então, essa primeira transformação aqui, essa primeira curva que está ocorrendo a 135 graus Celsius, a gente tem 100% de transformação, olha só, na segunda marca de escala. Então, dá mais ou menos 10, 20, 30, mais ou menos 30 minutos aqui para a gente ter a total conversão. Já quando a gente pega essa temperatura aqui por exemplo, essa verdinha aqui, ó, de 113 graus, a gente já tem aqui 100 minutos, encostando na escala de 100. Então, a gente já vai ter 100 minutos por causa de uma diferença aqui, ó, de 22 graus, de 135 para 113. Então, qualquer alteração na temperatura pode aumentar ou pode alterar, né, bastante o tempo para essa recristalização. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Aí aqui tá mostrando, né, que o 1 é o 10 elevado a zero, tá aqui como se fosse o zero da nossa escala, porque é 10 elevado a zero. O 10 é 10 elevado a 1, aqui 10 elevado a 2, teria 10 elevado a 3, depois 10 elevado a 4. Aqui a gente está com um corte no gráfico, né, porque ele não caberia nessa imagem. E aí, pessoal, né, como eu havia comentado, a escala logarítmica, ela não é uma escala linear. Então, se eu pego a metade da distância entre o 10 elevado a zero, o que seria o 1 e o 10 aqui, ó,
Então, a metade da distância entre 1 e 10. Estou falando da distância aqui entre as marcas de escala. Então, a gente pensa, entre 1 e 10, se fosse uma escala linear, entre 1 e 10, a metade seria 4,5. Só que, por ser uma escala logarítmica, uma escala não linear, o 1 aqui, na verdade, ele está correspondendo ao 10 elevado a 0. E o 10 estaria correspondendo ao 10 elevado a 1. Então, esse meio do caminho seria, na verdade, o 10 elevado a 0,5. A metade, ó, entre 0 e 1, meio, que dá 3,16. Então, só um cuidado aí, uma dica sobre essa escala logarítmica. É uma escala que a gente não está acostumado a usar. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com ela. E um ponto importante, uma transformação importante que a gente viu lá na nossa aula sobre diagramas de fases, é a transformação eutetoide, que é quando um sólido, no caso aqui a austenita, ela se transforma em 2 outros sólidos distintos, que para esse caso, né, fase alfa mais a sementita, que é Fe3C. Então, essa transformação aqui, ó, que está mostrando. O que acontece? A austenita ela vai ser transformada em ferro alfa e sementita pelo resfriamento. Olha só, quando a gente é abaixo dessa temperatura que a gente tem a fase alfa mais Fe3C. Então, a reação inversa, que seria fase alfa mais Fe3C sendo transformadas em austenita, essa reação ocorre pelo aquecimento. Então, a fase gama, né, austenita, resfriando, a gente tem a transformação em fase alfa mais Fe3C e aquecendo fase alfa com Fe3C, a gente tem a transformação da austenita. Então, é um equilíbrio. E aqui, pessoal, a gente tem as 3 curvas referentes a essa transformação aqui, ó, da fase alfa da fase gama, desculpa, né, austenita, em ferro alfa e Fe3C, sementita e ferrita. E o que acontece? O equilíbrio entre as fases, aquele ponto de transição, a temperatura de transição eutética é igual a 727 graus Celsius. Então, abaixo de 727 graus Celsius, a gente já tem a prevalecência da ferrita e da sementita. E quanto mais baixa for essa temperatura, maior vai ser a tendência na formação desses produtos, da ferrita e da sementita. Então, é por isso que quando a gente tem aqui a isoterma a 600 graus, que ela termina a transformação numa velocidade muito maior do que a 650 ou 675. Por quê? Porque 675 está muito perto do ponto de equilíbrio de 727. Então, ali a transformação ela vai ser mais lenta, porque a gente tem a temperatura bem próxima da temperatura de equilíbrio. Se eu ponho a temperatura aqui de 728 graus, aí a gente já tem a austenita, o ferro gama, sendo favorecido. Então, a transformação vai acontecer ao contrário, a ferrita e a sementita virando ferro gama. No equilíbrio, a gente tem um equilíbrio de fases, elas convivem, elas coexistem em equilíbrio, e abaixo de 727 a gente tem o favorecimento dos produtos, ferrita e sementita. E quanto mais baixa for a temperatura, maior vai ser o favorecimento desses produtos e mais rápida vai ser a transformação. Então, a gente consegue ver isso daí de forma bem clara nesse gráfico. E é legal, pessoal, que a gente pode juntar, igual a gente tinha visto aqui em cima, ó. A gente tem 3 isotermas, né? A gente pode juntar diversas curvas em um único gráfico. É um gráfico bem maior, que vai pegar uma quantidade, uma faixa maior de temperatura, que é esse gráfico aqui de baixo, ó. Então, quais são as informações que a gente tem nesse outro gráfico aqui de transformação isotérmica? Essa curva vermelha aqui, ó, essa linha vermelha, ela representa o tempo em que a gente inicia a transformação. A gente começa a transformação naquele tempo.
Essa curva tracejada, ela representa o ponto onde a gente tem 50% do material transformado. E por último, essa linha verde, que representa o final da transformação. Então, antes da linha vermelha, eu vou ter só o nosso reagente, que no caso é a austenita. É a matéria base, né? Matéria-prima, digamos assim, que a gente está lá analisando. É a nossa amostra original, a austenita. Quando a gente vai aumentar, então aqui, pessoal, para esse caso aqui, ó, 675 graus que a gente está analisando. Então aqui, ó, essa linhazinha aqui, ó, horizontal, tá na temperatura referente a 675 graus. Então, a 675 graus, eu começo a transformação aqui, ó, depois de 10 segundos. Olha só aqui no gráfico, olha. Tá aqui acompanhando certinho. Eu começo a transformação aqui. No tempo igual a 10:2, eu vou ter 50% de transformação. Então, eu marco aqui. E eu finalizo aqui quase perto de 10:3. Então, eu marco esses 3 pontos no gráfico. Então, se eu faço essa análise para diferentes temperaturas, para uma faixa bem grande de temperatura, eu vou obter ao final esse gráfico completo aqui, ó, que vai de 500 e poucos graus até temperatura bem próxima à temperatura de transição eutetóide, 725. Então, a gente tem aqui uma ampla gama de temperaturas. E para qualquer temperatura, a gente consegue fazer essa mesma análise. Então, aqui, ó, para 600 graus, eu vou começar a transição nesse ponto aqui, ó, que é perto de 1 segundo. Se a gente descer aqui, ó, é um pouquinho depois de 1 segundo. Aqui, eu vou ter 50% de transformação e eu vou finalizar quando eu encontrar aqui, ó, que é perto de 10 segundos. Então, é só a gente fazer uma linha horizontal, uma reta horizontal, na temperatura que a gente está analisando, que a gente consegue tirar essas informações por esse gráfico. E aqui, pessoal, olha, antes a gente tinha a austenita e essa fase, né, essa região, essa amostra que tem a fase alfa mais a sementita, ela é conhecida como perlita. E a gente viu lá no gráfico de diagramas na aula de diagramas de fase, desculpa, que a perlita ela vai ser composta, né, por lamelas alternadas de fase alfa e sementita. Então, essas linhas escuras correspondem às fases de sementita, que é o Fe3C. Então, a parte branca corresponde à ferrita, que é o ferro alfa. Então, a gente tem, olha, linhas, no caso são camadas alternadas, né? Alternando entre o ferro alfa e linha de sementita. Ferro alfa, uma linha de sementita. E aí, pessoal, a gente pode encontrar diferentes tipos de sementita. A gente tem, sementita não, desculpa, a gente perlita, né? Que é essa amostra que é formada por essas lamelas de sementita com ferrita. Então, a perlita, ela pode ser chamada de perlita grosseira, que é essa daqui, ó, onde a gente tem uma melhor separação entre as linhas, e a gente tem a perlita fina, que parece uns rabiscados, tá vendo? Essa daqui a gente não tem uma boa separação entre as linhas de sementita, de Fe3C. Aí aqui, gente, tá mostrando, olha, a perlita fina, que é aquela rabiscada, né, que parece rabiscado, que não dá para você ver bem a divisão entre a ferrita e o Fe3C, ela é formada em temperaturas menores. Por quê? Quando a gente tem essa temperatura menor, o resfriamento até chegar nessa temperatura é sempre um resfriamento rápido. Então, como tem esse resfriamento rápido, os átomos eles não vão ter tempo de se reorganizarem no material. Então, a gente tem a amostra, né, essas linhas de sementita, desculpa, elas são muito fininhas, é por isso que tem esse nome, perlita fina. Então, elas são muito fininhas, fica parecendo aquele negócio rabiscado. Agora, quando a gente tem essa transformação em uma temperatura mais alta, mais próxima da temperatura de transição eutetóide, aí a gente já vai ter um favorecimento da difusão e a gente consegue obter esses materiais com essas camadas mais espessas.
Então, aqui, a próximo de 600 graus, aquela perlita fina, que parece um rabiscadinho, e à medida que a gente vai aumentando a temperatura, a gente vai deixando essa divisão entre essas camadas muito mais clara. E aí, pessoal, aquele gráfico, ele continua. Vocês lembram que eu havia parado aqui? Aqui perto de 550 graus, a gente parou o gráfico aqui, eu interrompi o gráfico e não falei mais nada abaixo dessa temperatura? Então, agora eu vou explicar o porquê. Abaixo dessa temperatura, pessoal, abaixo de 550 graus, ao invés da austenita, que tá aqui, ó, letra A maiúscula, austenita, ela ser transformada em perlita, ela vai ser transformada numa outra amostra, num outro material que é conhecido como bainita. E essa bainita, pessoal, o que ela vai ser? Ela vai ser uma amostra que contém uma base de ferrita, que é aquele ferro alfa, e no meio dessa ferrita, a gente vai ter a sementita, que é o Fe3C, na forma de agulhas, tá vendo? A gente tem umas linhas bem alongadas aqui no material. São agulhas de sementita. Então, esse material ele vai ter propriedades diferentes da perlita e ela é classificada como um material à parte. Microscopicamente, a gente observa aqui que ela é bem diferente da perlita, né? A perlita no microscópio, a gente vê essas lamelas aqui bonitinhas, né? A gente consegue ver essa diferença, né? Da perlita para a bainita. É uma amostra totalmente diferente, a organização lá é bem diferente. E aqui em cima a gente tem a martensita, ó, que é um outro tipo de material. E uma coisa importante, pessoal, que é bom a gente citar. Para a gente não vai utilizar na disciplina de ciências dos materiais, não, mas vocês vão utilizar em disciplinas posteriores. Que quando a gente faz um aquecimento de uma amostra de perlita ou bainita a 700 graus por um tempo muito longo, 18 a 24 horas nessa temperatura, a gente vai ter uma outra amostra totalmente diferente, que é conhecida como sementita globulizada. Essa amostra, essa parte clara, esse fundo claro é ferrita, ferro alfa, e no meio desse ferro alfa a gente tem umas partículas grandes, olha só, 10 micrômetros, são partículas bem grandes de sementita globulizada. Eu falei aqui grande em relação à próxima amostra que a gente vai ver, pessoal, que é essa martensita. Martensita revenida, olha só, o tamanho dessas partículas de sementita na martensita revenida é abaixo de 1 micrômetro. Quando eu falei lá da sementita globulizada, as amostras elas já eram bem maiores. A gente tem amostras aqui de 3, 5 micrômetros. Então, em relação à martensita revenida, essas partículas de sementita elas são relativamente grandes. E o que acontece? Tanto a martensita revenida quanto a sementita globalizadas, elas só são formadas durante o aquecimento da amostra. E é por isso que elas não vão aparecer nesses gráficos que a gente estava fazendo a análise aqui, ó. Nesses gráficos de transformações isotérmicas. Porque estes gráficos, eles representam resfriamento da amostra e não aquecimento. Aí, pessoal, aqui a gente tem um gráfico completo com essa parte final aqui. E o que acontece? Em faixas de temperaturas maiores, a gente vai ter a transformação da austenita em perlita, que a gente viu lá anteriormente. Então, nessa região mais baixa aqui dessa região aqui de austenita em perlita, a gente tem a perlita fina. Aqui mais próximo da temperatura eutetóide, a gente vai formar a perlita grossa. Abaixo aí de 550 graus, a gente entra na região de transformação da austenita em bainita. E lá embaixo, se a gente descer ainda mais, se a gente fizer um resfriamento muito brusco da nossa amostra, a gente vai ter a transformação da austenita em martensita. É uma outra fase.
E é importante a gente citar, pessoal, que caso a gente tenha a formação de perlita ou de bainita, mesmo que a gente resfrie a perlita ou bainita até a temperatura ambiente ou algo próximo, a gente não tem essa transformação na martensita. A martensita ela só vai ser convertida diretamente da austenita, não da perlita nem da bainita. Eu vou mostrar isso para vocês. Então vamos lá, pessoal, como que a gente usa um gráfico desses? Quais informações que ele pode nos dar, né? Como é que a gente tira as informações de um gráfico como esse, que aparentemente parece ser um gráfico bem complicado. Então eu vou mostrar para vocês 3 curvas diferentes e eu vou fazer a interpretação de cada uma delas. Então, lembrando, esse gráfico aqui ele é utilizado para resfriamentos. Então, sempre a gente vai estar analisando o resfriamento da amostra a partir da austenita, que é a nossa amostra original. Então, a gente está sempre partindo da austenita. Então, pessoal, nessa curva A, a gente tem um resfriamento rápido até a temperatura ambiente. E aí, gente, o que acontece? Se eu pego aqui a austenita e faço um resfriamento rápido até a temperatura ambiente, essa curva minha, ela não vai encontrar essa curva, essa linha vermelha aqui, ó, que representa o início da transformação, ou em perlita, né, se for acima de 550, ou em bainita, se for abaixo dessa linha tracejada aqui. Então, como o resfriamento rápido, né, ele não encontra essa curva de início, não dá tempo de iniciar essa transformação, então a gente já vai direto e já encontra a curva aqui, ó, de transformação em martensita, que é esse M aqui. Então, a gente já tem a transformação direta da amostra. E aí, pessoal, a temperatura ambiente, a gente passa aqui, ó, da última linha de transformação da martensita. Então, a nossa amostra vai ser 100% martensita ao final do resfriamento rápido até a temperatura ambiente. Uma outra possibilidade que a gente tem é fazer um resfriamento rápido até 500 graus. E aqui, pessoal, a gente deixar a nossa amostra por 5,4 segundos. Eu até marquei aqui no gráfico 5,4. Então, a gente resfria rapidamente até 500, deixa a amostra a 500 graus por aproximadamente 5,4 segundos e depois a gente faz a têmpera, que é o resfriamento muito rápido até a temperatura ambiente. Então, a gente pode representar a têmpera como se fosse uma linha vertical mesmo, até a temperatura ambiente. Então, pessoal, o que acontece? Quando eu deixei por 500 graus até 5,4 segundos, a minha amostra, ao final desse tempo, ela estava aqui se encontrando com a linha tracejada, que representa 50% de conversão. Então, a minha austenita, após esses 5,4 segundos a 500 graus, metade dessa austenita, né, 50% dessa austenita, havia sido convertida em bainita. Olha só, a gente está na região da bainita aqui já. Então, a gente já tinha metade da austenita convertida em bainita. Quando a gente faz o resfriamento rápido, pessoal, a gente entra aqui na zona da martensita. Só que a gente viu no slide anterior que tanto a perlita quanto a bainita, elas não são convertidas em martensita. Apenas a austenita que é convertida em martensita. Então, aqui, pessoal, nesse ponto, 50% da austenita tinha virado bainita. Os outros 50% continuavam como austenita. Então, quando a gente faz essa têmpera até a temperatura ambiente, os 50% de austenita que ainda sobravam, eles serão convertidos em martensita. Então, a nossa amostra final vai ter 50% de bainita e 50% de martensita. Uma outra possibilidade que nós temos é essa curva C aqui. Nessa curva C, a gente faz o resfriamento rápido até 500, só que a gente permanece a 500 graus numa temperatura, num tempo, né, num período bem maior, por cerca de 10 a 2 segundos, 100 segundos. E aí, pessoal, o que acontece? Esse tempo de 100 segundos, ele é suficiente para a gente ultrapassar essa linha verde.
E essa linha verde é justamente a linha que corresponde a 100% de transformação. Ou seja, como a gente passou a linha verde, a gente tem toda a austenita sendo convertida em bainita. Então, 100% da austenita foi convertida. Sobrou alguma austenita para virar martensita? Não sobrou, porque a conversão foi de 100%. Então, a nossa amostra ela vai ser 100% bainita. A minha amostra final. Conseguiram entender, gente? Espero que sim, hein? Se não tiver conseguido entender, se ainda tiver alguma dificuldade, vocês vão lá no fórum Tira Dúvidas do Moodle, tá bom? Aqui um outro exemplo de uso do diagrama. Então, vamos lá. Considerando o diagrama de transformação isotérmica para uma liga ferro-carbono com composição eutetoide, a figura 1022, eu vou mostrar essa figura, aquela mesma anterior, especifica a natureza da microestrutura final, em termos dos microconstituintes presentes e as porcentagens aproximadas de cada um. Então, em cada caso, assuma que inicialmente a amostra estava 760, que é o ponto de transição eutetoide, e que havia sido mantida nessa temperatura por tempo suficiente para ser obtida uma estrutura homogênea totalmente austenítica. Ou seja, a minha amostra inicial é uma estrutura homogênea totalmente austenítica, austenita pura, homogênea. E aí a gente tem 3 situações que nós temos que avaliar. A primeira, o resfriamento rápido até 350, a gente mantém nessa temperatura por 10 a 4 segundos e então faz a têmpera até a temperatura ambiente. Lembrando que a têmpera é um resfriamento super rápido até a temperatura ambiente. Na B, a gente resfria até 250, mantém por 100 segundos, né? 100 é 10 a 2, então faz a têmpera até a temperatura ambiente. E na C, a gente vai resfriar até 650, mantém por 20 segundos, depois a gente resfria novamente de forma rápida a 400 graus, mantém por 10 a 3 segundos, para ir só depois fazer a temperatura ambiente. Então, vamos resolver um por um. Então, no item A, pessoal, resfriamento rápido até 350, mantendo-se nessa temperatura por 10 a 4 segundos. Então, minha amostra estava aqui, perto de 760 graus, vou resfriar rapidamente até 350, que vai me dar nesse ponto aqui. Depois, eu vou manter nessa temperatura de 350 por 10 a 4 segundos, para, por fim, fazer a têmpera. E aí, gente, o que vocês acham? Vamos lá fazer. Aqui, pessoal, quando a gente faz quando a gente mantém nessa temperatura por 10 a 4 segundos, esse tempo é suficiente para a gente ultrapassar a linha verde, que é a linha de transformação, que é a linha de 100% de transformação. Ou seja, toda a austenita foi convertida em bainita. Essa zona aqui, ó, essa área aqui é a área da bainita. Então, a gente teve 100% de conversão a bainita e depois teve a têmpera. Só que como não sobrou austenita da nossa amostra, a gente não vai ter nenhuma conversão para martensita. Então, a amostra final, 100% bainita. No item B, o resfriamento rápido até 250 graus e mantém nessa temperatura por 100 segundos. 100 é a mesma coisa que 10 a 2. Então, ó, resfriamento rápido até 250 graus, mantém nessa temperatura por 10 a 2 segundos e faz a têmpera, um resfriamento super rápido também, até a temperatura ambiente. Tá vendo que a austenita, né, nessa temperatura 250 graus por 100 segundos, ela não atingiu o início da transformação, nem em perlita, nem em bainita. Então, quando a gente fez a temperatura ambiente, a amostra ainda era 100% de austenita. E lembrando que toda a austenita restante, ela vai ser convertida em martensita, quando a gente vai para a temperatura ambiente. Então, como era 100% austenita e a gente fez essa diminuição aqui de temperatura passando pela zona da martensita, a nossa amostra final vai ser 100% de martensita. Por último,
esse item aqui é um pouquinho mais complicado, mas eu vou mostrar para vocês. Então, o que que ele faz, pessoal? Fez o resfriamento rápido até 650, manteve nessa temperatura por 20 segundos. Aí eu fiz até uma continha aqui para eu descobrir exatamente onde era 20 segundos. Aí deu esse ponto aqui, ó. Então, fez o resfriamento, manteve por 20 segundos. Aí, ele fez um resfriamento a 400 graus e manteve a 400 graus por 10 a 3 segundos. Então, a gente, ó, volta lá no zero, né, perto do zero, e fica aqui, ó, os 10 a 3 segundos, tá, gente? E aí, quando a gente faz essa transformação aí a 400 graus, essa análise a 400 graus, a gente observa que a gente ultrapassa a zona, a linha de 100%. Então, aqui, pessoal, nessa segunda transformação aqui, ó, quando a gente deixou a 400 graus por 10 a 3 segundos, qualquer austenita que tiver presente na nossa amostra vai ser convertida em bainita. Então, a gente tem que ver a quantidade de austenita, o quanto de austenita que foi convertido aqui em cima e o tanto que sobrou. Tudo aquilo que tiver sobrado vai ser convertido em bainita. Então, vamos lá. Nessa primeira transformação, a gente tem aqui, ó, pouco menos que 50% da austenita sendo convertida a perlita. A gente está na zona da perlita aqui em cima. Então, eu vou arredondar um pouquinho para cima aí, ó. 50% da austenita foi convertida a perlita nessa primeira transformação isotérmica aqui em cima. Então, sobraram ainda, né, 50%, sobrou ainda metade da austenita. E essa metade da austenita que sobrou, a gente faz uma transformação isotérmica aqui, uma outra transformação isotérmica a 400 graus. E aí, a gente ultrapassa a zona de 100%. Então, aquele restante de austenita foi totalmente convertido. Então, metade da austenita foi convertida a perlita nesse primeiro ponto, nessa primeira transformação, e o restante da austenita que sobrou foi totalmente convertida a bainita. Então, a minha amostra vai ser 50% perlita e 50% bainita. E o que acontece, pessoal? Naquela análise anterior que a gente estava fazendo, a gente fazia a transformação, a análise do tempo, numa isoterma, né, pessoal? A gente ia até uma temperatura, parava naquela temperatura, mantinha por determinado tempo, para depois continuar o resfriamento. Só que essa manutenção da temperatura, ela é bem complicada da gente conseguir numa escala industrial. Então, é muito comum a gente fazer a análise do resfriamento contínuo, que é quando a gente tem uma curva de resfriamento constante. Ao invés da gente ir, sei lá, ir até 600, parar por não sei quantos segundos e depois resfriar rapidamente de novo, a gente pode fazer uma curva de resfriamento numa taxa contínua. Sei lá, vai resfriar a 30, vai reduzir a temperatura de 30 graus Celsius por minuto, por segundo, seja lá o que for. Mas uma curva de resfriamento constante, um resfriamento contínuo. Então, nesses gráficos de resfriamento contínuo, a gente tem um leve deslocamento dessas curvas de austenita e perlita aqui, mas assim, não é nada que vai atrapalhar a nossa amostra, não, a nossa análise não. É só para evidenciar que eles não ficam exatamente nos mesmos locais do gráfico anterior, tá, gente? Então, pessoal, uma informação importante sobre o resfriamento contínuo é que ele, né, por acontecer por ele ser mais lento que aquelas curvas de resfriamento isotérmico, né, a gente não tem a formação de bainita. Então, a nossa amostra de austenita, quando a gente tem essas curvas de resfriamento contínuo, ou elas vão ser transformadas em perlita ou em martensita, podendo também, né, pessoal, também ter a transformação de parte em perlita e parte em martensita. Mas são as únicas opções, ou vai ser uma, ou vai ser a outra, ou vai ser uma mistura das duas. A gente não tem a transformação em bainita,
tá bom? E aí, o que que acontece? A austenita, toda austenita que não tiver sido transformada em perlita, ela vai virar martensita, obrigatoriamente. Então, se teve alguma transformação em perlita, aquela quantidade que foi transformada em perlita fica e o restante é convertido em martensita. Mas tem algumas, dependendo da velocidade de resfriamento, a gente pode ter a martensita pura. Então, gente, é importante a gente ressaltar também que existe uma taxa de resfriamento crítica. Essa taxa de resfriamento crítica é a taxa mínima para que o resfriamento produza uma estrutura totalmente martensítica. Então, qualquer taxa de resfriamento superior a 140 graus Celsius por segundo vai produzir apenas martensita. Então, de 140 para cima, apenas martensita. Agora, se a taxa de resfriamento for menor que 35 graus, a gente vai produzir uma estrutura totalmente convertida a perlita. Então, olha só, taxas de resfriamento menores que 35 graus Celsius por segundo, elas vão ultrapassar essa linha verde aqui, ó, que corresponde à linha de 100% de conversão de perlita. Então, qualquer taxa menor que 35 graus por segundo vai dar uma amostra de perlita pura. Então, acima de 140, martensita pura, abaixo de 35, perlita pura. E quando a gente pega taxas intermediárias de 35 a 140 graus Celsius por segundo, a nossa amostra final ela vai ser composta por martensita mais grãos de perlita. Então, a gente vai ter as duas fases na nossa amostra final. E aí, pessoal, eu vou dar exemplos, né, de curvas de resfriamento contínuo e aí a gente vai prever qual vai ser a amostra final obtida, né, o nosso produto final. Então, essa linha verde aqui, ó, ela tá na zona de martensita pura, então a nossa amostra final vai ser 100% de martensita. Essa taxa de resfriamento aqui, que corresponde à curva laranja, vai ser de uma amostra, né? Que vai ter ao final tanto martensita quanto perlita, as duas. E essa faixa aqui azul, essa linha azul aqui, se a gente fizer um resfriamento nessa taxa de resfriamento, a gente vai obter ao final apenas perlita. Então, se eu quero só perlita, tenho que cair nessa área aqui, ó. Qualquer taxa de resfriamento que cai ao final dentro dessa área. Se eu quiser uma amostra que contém as duas, entre 140 e 35. Só martensita acima de 140. Ficou claro, pessoal? Então, aí, novamente, eu utilizei, né, como referência para a produção dessa videoaula o livro do Callister, Ciência e Engenharia de Materiais, uma introdução. Espero que vocês tenham gostado e que tenha ficado claro. Até mais!